A paz do Senhor, queridos. Entrando aqui para falar com você, pai, mãe, que tem intercedido pelo teu filho, pela tua filha, e por muitas vezes você não aceita, você pede para Deus coisas que Deus não tem atendido. Mas sabe por quê, queridos, que por muitas vezes Deus não nos responde? Porque não é a vontade dele. Nós, como pais, somos super protetores. Nós queremos ver nossos filhos bem. Se nós pudéssemos, principalmente nós, mães, nós queremos que os nossos filhos fiquem sempre debaixo das nossas asas, como se fosse uma galinha acolhendo os pintainhos. Mas, queridos, entenda uma coisa: nossos filhos não nasceram para ficar embaixo das nossas asas. A palavra de Deus nos diz assim que os nossos filhos são herança do Senhor, que Deus colocou nas nossas mãos para nós prepará-los para o futuro, para cuidá-los, para orientá-los. Isso cabe a nós, amá-los, respeitá-los, ensinar o caminho. E quando eu falo de caminho, queridos, eu não estou falando de religiosidade, não, queridos. Porque você tem que seguir aqui, porque Não, queridos. Eu estou falando de caminho, eu estou falando de caráter, eu estou falando de viver uma vida íntegra, uma vida que agrada a Deus, independente seja qual seja o teu credo religioso, independente de qual... Não importa. Você precisa sim ensiná-lo como agradar a Deus. Por muitas vezes achamos que super protegendo, escondendo. Tem muitos pais que agem como se os filhos ainda fossem bebês. O filho casou, mas ele não deixa o filho viver. Porque meu filhinho daqui. Porque se você falar alguma coisa pro meu filhinho, pra minha filhinha, não é assim, queridos. Teu filho casou, ele precisa ter responsabilidade. Casamento não é para criança, é para adulto. Se ele decidiu se casar, você pode sim dar conselho se for lhe pedido. Você pode orientá-los, mas não cabe a você ditar como ele cria os filhos, como ele faz isso. Foi o tempo de você educá-lo é quando ele estava debaixo da tua proteção. A gente não cria os filhos para ficar debaixo das nossas asas. Nós criamos filhos para um futuro brilhante. Para isso, precisamos deixar eles voarem. Claro que, como mãe, quando eu começo a imaginar que vai chegar um dia que as minhas filhas não vão estar pertinho de mim. Uma já se casou. E eu vejo ela bem pouco, porque ela tem a vida dela. E eu procuro entender isso. Por mais que por muitas vezes eu sinta saudade, mas eu sei que ela está bem. Aí você diz assim, mas você não sabe o que está acontecendo com a minha filha, com o meu filho. Porque aquele fulano, aquela fulana é assim, assim, assado. Não cabe a você julgar, querido. Por muitas vezes você orou, você disse: Deus, transforma o meu filho. Deus, transforma minha filha. Deus, eu quero que o Senhor use a minha filha, eu quero que isso, eu quero que aquilo. E por muitas vezes Deus vai tratar e você não deixa. Você fica colocando a tua mão. E depois quer reclamar porque que Deus não fez. Enquanto você estiver com a tua mão, Deus não coloca a mão dele. Nossos filhos, cada um de nós, na verdade, carregamos uma promessa. Carregamos um futuro. Todos nós nascemos com um propósito. E esse propósito, por muitas vezes, fica sufocado. Porque você não formou o teu filho, tua filha,
para viver esse propósito. Você super protegeu tanto, não deixou ele crescer, você sufocou. E agora que ele está querendo criar asa, que ele está querendo fazer por conta própria, quando Deus está trabalhando na vida dele, aí você quer interferir de novo. Queridos, nossos filhos não são nossa propriedade não, queridos. Nossos filhos são herança do Senhor. Nós fomos colocados na vida deles apenas para orientá-los, para cuidá-los, amá-los, como eu falei no início. Não para segurar uma rédea, eles não são animal para você ficar segurando essa rédea. Solta, confia mais no teu Deus. Confia em Deus, que onde você não está, Deus vai cuidar. Teu filho tem propósito. Teu filho nasceu para fazer a vontade do Pai. E o Pai sabe como trabalhar. Deus não vai deixar teu filho perecer. Deus não vai deixar que o mal venha vencer na vida dele não, queridos. Deus vai usar pessoas para tratar com o teu filho. Mas no tempo certo, você vai ver a obra-prima. Por muitas vezes tem pais que, quando é para ele educar, para ele ensinar, ele não o faz. Alguns mimam demais, outros nem se importam. Outros agem como se fosse dono do mundo, com autoritarismo. Quando passa esse tempo dele fazer o que é certo, aí ele quer ser super-herói. Eu vou defender. Não, querido. Eu não estou falando para você deixar teu filho ser maltratado. Mas tem coisas que é Deus trabalhando. Você precisa ter discernimento. Você precisa ter discernimento se é Deus trabalhando ou o que está acontecendo. Vai orar. Vai orar. Peça para Deus orientação do que você precisa fazer, de que forma que você precisa agir, se você tem que interferir ou não. Porque você pode estar atrapalhando o trabalhar de Deus. E toda vez que você interrompe, ele vai ter que começar de novo. Então para de pôr a mão onde não é para você pôr. O teu trabalho é orar e dizer: Deus, dá força. Deus, ajuda ela a vencer essa luta. Deus, faz a tua vontade na vida dela, mesmo que doa, porque nós mães sabemos que quando um filho está sofrendo, nós sofremos junto com ele, com ela. Mas se é Deus trabalhando, o que nós, seres humanos, podemos fazer? O que nós podemos fazer para mudar isso? Seu filho é um projeto de Deus. Deus não vai perder ele. Deus não vai permitir que o inimigo toque na vida dele. O inimigo até tenta. Tenta destruir. Tenta matar. Mas quando é um escolhido, o inimigo não toca. Aquele que é protegido por Deus, o inimigo não pode tocar. O maligno não chega perto. Ele não pode. Perdão. Mas por muitas vezes, você acha que é Deus que está te usando para libertar o teu filho. Não, queridos. Por muitas vezes o inimigo está colocando coisas na tua cabeça para que você venha interromper o processo. Não faça isso. Porque quando você interrompe um processo pela metade, quando você interrompe o processo pela metade, você está impedindo o trabalhar de Deus. Você está impedindo de Deus fazer a vontade dele.
Não seja, querido, um instrumento que venha atrapalhar o propósito de Deus da vida do teu filho. Seja um intercessor, mas nada de oração contrária. Tem muitos pais que por muitas vezes não vão com a cara da nora, do genro. O que eles fazem? Eles oram para, Deus, afasta a pessoa de perto. Será que Deus quer mesmo afastar? Ou talvez Deus queira transformar? Quem somos nós para decidir quem pode ser mudado e quem não pode? Deus é quem sabe se Ele vai tirar ou vai transformar. Isso não cabe a nós. O que nós podemos fazer é orar, pedir para Deus dar força, pedir para que Ele venha orientar. Se precisa um conselho, mas que seja debaixo daquilo que Deus quer para a vida do teu filho. Se não tiver o que falar, cale a tua boca. Apenas fala com Deus. Deus age lá. Que a tua vontade venha acontecer na vida do meu filho. Que não seja a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, assim que diz a palavra. Teu filho é escolhido e é protegido por Deus. O mal não pode tocar nele. Mas como na faculdade, como na escola, ele vai passar por provas. Sim, todos nós passamos. Se você não tivesse passado por tudo que você passou, você teria a estrutura que você tem hoje? Não, queridos. Ninguém é forjado na bênção, na vida fácil. Não, queridos. Todos nós precisamos ser forjados no fogo, para que venha ficar só o ouro, apenas o ouro. Deus, Ele tem propósito com todos nós. Ele sabe como agir com cada um de nós. Então, ao invés de murmurar e dizer que Deus não está vendo, que Deus não se importa, não, é Deus que está trabalhando. Mas, queridos, entenda uma coisa, Deus, Ele não precisa ficar dando satisfação de tudo que Ele faz, não. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Pai. A palavra diz assim que se nós, sendo bons, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele sabe o que é melhor para nós. Por muitas vezes, Deus, Ele afasta os nossos filhos para longe de nós. E nós reclamamos por que isso aconteceu. Por muitas vezes, Deus procura trabalhar na vida dos nossos filhos, na nossa presença. Mas nós não temos estrutura para suportar ver Deus trabalhando. O que Deus faz? Deus tira e leva para longe. Que é para ficar longe dos nossos olhos. Para que Ele venha trabalhar, forjar sem interrupção. Queridos, se você coloca um bolo no forno para assar e você interrompe o processo antes do bolo assado, você vai estragar o bolo. É do mesmo jeito. Você não pode interromper um processo. Deus sabe como trabalhar. Não precisa da tua interferência. Deus, Ele é um oleiro excepcional. Não tem vaso que quebre nas mãos desse oleiro, que não seja refeito. E quando refeito, queridos, não é qualquer coisa, é obra-prima. Então deixa, se teu filho está sendo amassado, se está sendo moldado, deixa o oleiro trabalhar. Ele sabe o que faz. Amém, queridos?